Oi, gente. Estou aqui pelo seguinte. Dias atrás eu publiquei, primeiro num fio no Twitter. Eu normalmente faço isso. Eu pego e penso o que pode ser um fio, né, uma sequência de notinhas no Twitter sobre algum assunto. E eu noticio no dia anterior, eu falo, ó, amanhã eu vou escrever sobre tal coisa. E eu fiz o fio e, de repente, eu percebi uma repercussão maior do que eu esperava. E desse fio, também é algo que eu normalmente faço, eu peguei, copiei o fio e joguei para o Word, dei uma organizadinha no texto, publiquei no Facebook. E eu comecei a receber convites para falar sobre isso em encontros, lives, tal. Então, isso em poucos dias, né? E então, nós aqui da Cultiva, como o nosso objetivo é justamente promover um debate, se possível, né, o nosso esforço mais qualificado sobre os temas que a gente atua, e educação é um tema central, a gente resolveu fazer aqui, por alguns minutos, aprofundar um pouquinho, mas a verdade é organizar essa discussão que eu propus, né, que é sobre educação em tempos de pandemia. Eu, na verdade, o texto que eu produzi era mais tentando apontar 4 grandes erros que a gente vem cometendo nesse momento de pandemia na educação, em especial no ensino remoto. O que eu posso resumir dos 4 pontos, inicialmente, depois eu vou falar de cada um deles, é que nós estamos transpondo de maneira mecânica, inclusive os erros que a gente já cometia no ensino presencial para o ensino remoto. E ao fazer isso, nós destruímos o que tem de positivo no ensino remoto ou nas novas tecnologias de comunicação, que é justamente a capacidade dele promover a interação, essa relação, a possibilidade de uma construção de uma visão coletiva a partir do indivíduo. Não é assim que funciona? Quando a gente interage num grupo de WhatsApp, ou no Instagram, ou mesmo quando a gente assiste no YouTube um vídeo e depois a gente posta comentários. Então, o que tem de mais interessante nas redes sociais, a partir dessas novas tecnologias, dessas plataformas, é a capacidade da gente ter uma autoria coletiva, mesmo quando a gente parte de algum tipo de provocação. Não é isso que está acontecendo no ensino remoto. E o que está acontecendo de mais forte é que o ensino remoto está revelando erros que a gente cometia no ensino presencial, nas aulas presenciais, e que eles ficavam encobertos debaixo do tapete. Esse é o caso da proximidade com os alunos com maior dificuldade de aprendizagem e com suas famílias. É muito impressionante, nós que atuamos em várias redes municipais, ouvir dos pais que eles não estão concordando ou gostando das aulas realizadas remotamente, mas eles elogiam a proximidade nesses tempos de pandemia que a escola e professores, mas normalmente eles falam mais da escola, estão tendo a partir de contatos telefônicos mais frequentes e até criação de grupos de WhatsApp. Ora, quando a gente não estava na pandemia, não havia esse tipo de proximidade? Não. Nós temos muitas pesquisas que revelam que os professores, eles tendem, em função da carga horária, a trabalhar, e a própria escola força isso, a trabalhar com os melhores alunos, os mais falantes. Então, os apáticos ficam meio que perdidos na sala de aula, e como o professor tem várias turmas, e às vezes ele tem mais do que 2 turnos de trabalho em educação, ele não tem como promover essa proximidade com cada um dos alunos. Com o ensino remoto, ele está conversando com os pais e, às vezes, com os alunos em grupos de discussão por dificuldade e assim por diante. Que coisa, né? Mas então vamos começar lá. O primeiro ponto que eu queria estar destacando é o módulo aula. Veja só, essa história de módulo aula, que é o tempo base de uma aula, que no Brasil eles girem ao redor de 50 minutos, ele foi definido no século XIX, para vocês verem como que a gente resiste a repensar o processo educacional
porque nós somos cada vez mais sendo movidos por um certo administrativismo, ou seja, a prevalência da gestão sobre a pedagogia no projeto educacional brasileiro. Isso foi mais reforçado a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos voltar, então, como é que foi pensado o módulo aula. Vocês se lembram que o Taylor elaborou as novas formas de gestão racional lá na última década do século XIX. Pois bem, o que o Taylor, vou fazer aqui um resuminho, dizia? Ele dizia basicamente o seguinte, que, em primeiro lugar, quem executa uma tarefa não pode pensar. Porque se ele pensar, no final do dia, se todos os operários ficarem pensando na hora que eles forem produzir algo, no final do dia, eu não tenho como garantir que naquela fábrica de carro, todos os carros vão ser iguais. Ou na fábrica de geladeira, todas as geladeiras vão sair iguais. Para quem tem a minha idade, sabe que um tempo atrás, a gente falava, a cerveja tal, bem conhecida, ela vem da onde? E quando a gente falava, ela vem de tal região do estado, a gente sabia se ela era mais pesada ou mais leve, a cerveja. Por quê? Diziam que era por causa da água, que era captada naquela região. Ora, então isso significava que a tal empresa, a tal cervejaria, tinha uma certa dificuldade para vender todos os seus lotes, porque não era a mesma cerveja, embora fosse a mesma marca, a mesma receita, digamos assim, de cerveja ao longo dos estados. Isso dificulta, portanto, você fazer uma garantia para o consumidor que onde ele estiver, se ele comprar aquela cerveja, ele vai ter sempre o mesmo sabor. Essa é a ideia que impregnou o Taylor. Ele achava que, então, todos os operários tinham que ter a mesma forma de produzir, os mesmos movimentos, inclusive matematicamente pensados. Ele fazia isso, ele estudava o ritmo de produção e os movimentos para ajustar matematicamente os movimentos de maneira racional, para que a produção tivesse um tempo menor de construção daquela mercadoria e também que tivesse o mesmo resultado. E de tal maneira que, então, eu poderia falar, o carro da empresa tal, ele tem um arranque mais rápido, uma potência no motor, e assim por diante. Ele conseguia garantir que daquela empresa o carro sempre seria X. E com isso eu faço publicidade, eu defino uma marca. Então, para o Taylor, quem planejava não executava, porque ele ficava vendo qual a melhor forma de explorar e padronizar a produção dos operários da fábrica. E quem executava não poderia pensar. O problema do Taylor era, mas acontece que todo mundo pensa, todo ser humano pensa, então como é que eu garanto que ele não vai pensar? O Taylor, então, sugere lá no século XIX que a cada 3 operários teria que ter um que controlaria a produção. Então, digamos, o sistema educacional seria aqueles que planejam no educacional, não, de produção, já adiantei, né? Você já percebeu. Seria aqueles que pensam e definem como tem que produzir, os que produzem e executam as tarefas e um quadro intermediário de controle da produção daqueles que não pensam, mas só fazem. Transpondo para a educação, que eu já matei aqui a piada, o que acontece também no final do século XIX é que surgem educadores norte-americanos tayloristas. E dentro dessa visão, o que é que esses educadores dizem? Eles dizem assim, o papel da educação, o objetivo da educação é formar gente para a indústria. Por quê? Porque sociedades rurais são sociedades monótonas, excessivamente estáveis, que não geram nem competição, nem melhoria da qualidade de vida, e, portanto, são sociedades estagnadas e normalmente pobres. As sociedades industriais são as sociedades da competição, da melhoria contínua
da produção e do desempenho da humanidade, dos homens e da ciência, é a sociedade da mudança permanente e do aprimoramento, tanto dos produtos como dos seres humanos. Então, e por isso gera prosperidade. A segunda questão que esses tayloristas, educadores tayloristas vão colocar é, já que o objetivo da educação é fazer o mundo caminhar aceleradamente para frente através da ciência, quais seriam, então, as disciplinas mais importantes? E aí surge, a ser estudado, né? Aí surge um autor importantíssimo chamado Joseph Meyer Rice, vocês estão vendo a foto do senhor Rice, e esse autor vai dizer o seguinte: as disciplinas mais importantes, portanto, devem ser aquelas vinculadas à produção industrial. E, nesse caso, a disciplina mãe, aliás, os romanos da antiguidade diziam a mesma coisa, a disciplina mãe teria que ser a matemática. E abaixo da matemática, 3 disciplinas que elas adivinham da matemática, mas que eram aplicadas, era matemática aplicada na indústria, que seria a química, a biologia e a física. Mas o Rice dizia, mas ainda há uma outra área de conhecimento muito importante para que esteja e que tem que estar no currículo da educação, que é o comportamento. Mais tarde vai surgir com o Ford a psicologia industrial. Mas quem fala pela primeira vez de uma psicologia que pense o comportamento para a produção na indústria é o Joseph Meyer Rice, pouco discutido no Brasil. E ele vai inocular nos educadores essa preocupação que vocês podem ver que não tem na pós-graduação, mas tem demais na educação básica, principalmente no ensino fundamental, que é a preocupação com a disciplina. Por quê? Porque o operário não tinha que pensar, ele tinha que fazer o que mandavam. Então, essa ideia da educação para a disciplina, só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu cheguei a ter aula com um flanelógrafo, flanelógrafo de flanela, em que a professora colocava no quadro negro lá aquele quadro com flanela e ia colocando imagens feitas em papel, desenhos, que lembrava ou uma esponja, ou então um menininho ou uma menina, ou então um sabonete, e ia colando e falando, explicando para a gente como é que a gente tinha que tomar banho. Vocês entenderam o que a escola, nos anos 70, imaginava que nós éramos? Que nós éramos selvagens, que não sabia escovar o dente. Eles explicavam detalhes de como que a gente tinha que... essa era a ideia do Rice. Da ideia de se disciplinar o comportamento como produtor e também como consumidor. Como é que eu tinha que ser cidadão? É a escola que desconfiava das famílias, e agora a gente quer atraí-las, né? Desconfiava das famílias e tentava civilizar, através da aula, a gente. E, finalmente, tinha uma outra disciplina que eles se preocupavam demais, os tayloristas, que era a leitura. Não a escrita. Sabe por que nunca se preocupou muito com a escrita? Porque ninguém queria saber o que o operário pensava, mas ele tinha que ler a apostila para aprender a operar com a máquina. Vocês podem ver que muitas escolas e redes, até hoje, acontece isso. Quando o aluno começa, ou a aluna começa a ler, é uma festa. Mas quando ele começa a escrever, ninguém dá muita bola, não. O importante era saber ler. E a gente nem tem ideia de onde que vem isso. Bom, agora vamos para o módulo aula. Rice definiu, então, quais são as disciplinas mais importantes, pegou o tempo de aula, 4 horas diárias de aula que já se praticava naquele período, e aí ele dividiu, mais ou menos, ele organizou. Se matemática é mais importante, ele tem que ter mais aulas. Depois vem a física, ele foi montando e chegou a uma distribuição das disciplinas, a partir de 4 horas por dia de aula, com 5 dias de aula por semana. Ele pensou qual é o programinha, por 4 anos, que ele vai dar o nome de primário. Por que primário? Porque é a base do estudo para se formar um operário
lá do chão da fábrica. E aí ele chegou ao cálculo, naquela época, de 40 minutos de módulo aula. Eu não sei se vocês estão percebendo que essa ideia de 40 minutos de módulo aula não tem nada a ver com a forma como a gente pensa ou qualquer discussão pedagógica. Aqui é uma questão administrativa, matemática, de conta de chegada, de quantas horas eu tenho por dia de aula e quais são as disciplinas que eu acho que são as mais importantes devido ao tempo. Cheguei a isso, lá no século XIX. Nós evoluímos de lá para cá. Agora são 50 minutos. E dependendo do nível de escolaridade que a gente tem aula geminada. E aí, então, nós temos aulas de quase 2 horas. Mudou pra caramba, né? Pois bem, além de ser totalmente equivocado, porque o tempo de atenção de criança e adolescente hoje, e também jovem, é de 20 minutos. Então, se eu tenho uma aula de 50 minutos, eu estou pedindo para o aluno desligar e não acompanhar mais a aula em algum momento da primeira aula, não é nem da segunda. Então, além de ser equivocado, pouco científico, técnico, é mais uma certa inércia administrativa. Porque um dos erros mais graves que nós estamos cometendo nesse período de pandemia é transpor essa aula mecânica com esse módulo aula todo uniformizado, sincopado para o ensino remoto. Nós tivemos em Minas Gerais o governo estadual, a Secretaria Estadual de Educação, dando aula de 20 minutos na televisão, com a criança assistindo, como se alguma criança aguentasse ficar 20 minutos olhando para a tela, vendo um professor dando uma aula estática. Ou seja, o primeiro erro é que nós estamos transpondo, portanto, esse tempo de organização para o ensino remoto, quando, na verdade, o mundo da internet é um mundo sem um tempo definido, padronizado em termos de cálculo. Nós podemos, em algum momento, estar fazendo uma consulta rápida, como nós podemos ficar horas assistindo vídeos e conversando, desde que tenha uma interação. E é isso que não está tendo interação nenhuma. Eu poderia ter rodas de conversa com os alunos, conversando como foi o dia, a semana, como que é em casa, não se faz nada disso. Por quê? Porque o ensino remoto está sendo baseado no Brasil a partir daquela qualificação que o Paulo Freire tanto criticou da educação bancária. É a ideia de que o aluno não sabe nada e o professor sabe tudo, ou a Secretaria de Educação, e então ele que fique quietinho na poltrona que eu vou explicar para ele em 20 minutos que ele tem que aprender. Módulo aula é o primeiro erro. Qual que seria o módulo aula em tempo de pandemia? 5 dias úteis. Um plano de aula de 5 dias. Por quê? Porque aí eu dou condições para o aluno que está em casa, vendo seus pais, muitas vezes, trabalhando em casa, nem todos, mas alguns sim, outros deixando os filhos sozinhos em casa, porque não tem com quem deixar e ele tem que trabalhar como trabalhador autônomo, seja lá como, ou então alguém, parente ou vizinho, ficando comigo, com os meus filhos, meus tutelados, né? E aí esse poderia ser um tempo de pesquisa que eu planejaria, para, inclusive, tentar desenvolver um pouco a autonomia dos alunos. Claro, eu estou falando do ensino fundamental 2, mas como que eu faria no ensino fundamental 1? Eu teria condições, por exemplo, de achar outras soluções mais criativas do que mandar apostila e orientação para o pai ajudar, quando, na maioria das vezes, o pai não tem nem qualificação para estar sendo o auxiliar do professor em casa. Eu posso fazer pesquisas a partir do que eu tenho em casa, dos utensílios domésticos, da distribuição dos cômodos, mesmo tendo poucos cômodos. O que está acontecendo na rua, com os meus colegas, fazendo alguma descrição do que era antes, ou desenho, ou redação, tentando medir nada, não há criatividade nenhuma nos planos de aula. É uma mera transposição. E se eu fizesse um plano de aula de 5 dias, eu teria um tempo maior para organizar o meu tempo de estudo ao longo da semana. Eu poderia usar a rádio, como o Alagoas faz, para me comunicar em alguns momentos, inclusive quando os pais estão jantando ou almoçando, com os filhos, com uma musiquinha, falar, e aí, como é que foi hoje? Dando orientações por rádio, e não pela internet,
onde os nossos estudantes que moram na zona rural ou em municípios muito distantes, lembrando que 60% dos municípios brasileiros ou são rurais ou são muito distantes dos grandes centros urbanos. Isso aí é IBGE. E o pessoal da educação que devia ter pelo menos estudo, será que o gestor da educação não sabe desses dados, não? Não conhece o Brasil? Eles estão dando aula para quê? Como é que eles estão se preparando? Nós poderíamos, inclusive, adotar mecanismos próximos da pedagogia da alternância, em que os alunos ficam um tempo com os pais fazendo pesquisa e aplicando o que eles estudaram, e outro tempo estudando quais são os problemas dos pais lá em casa e o que eles poderiam estar aprofundando de estudo para auxiliar em casa. Então, é um programa de pedagogia de projetos, a tal da pedagogia da alternância no meio rural, nas escolas de família agrícola, que eles acabam se completando família, trabalho e estudo. Em tempos de pandemia, em que o espaço de trabalho se confunde com o de moradia, os pais estão dentro de casa, se estão em home office, como é que você pega e pensa a aula em 20 minutos ou 50 minutos corridos? Tem algum sentido isso? Pois bem, você poderia, inclusive, fazer um acordo com os Correios e na segunda-feira o Correio traz da casa do professor, claro que eu tenho que redefinir as turmas, né, para cada professor, ele recebe cadernos ou portfólios, o que vocês quiserem, com o plano de aula da semana. E na sexta-feira, o Correio passa na casa dos alunos, ou na quinta e sexta, e recolhe esses trabalhos e leva na casa do professor. O professor não vai precisar trabalhar exatamente de segunda a sexta, mas ele vai ter que trabalhar no final de semana. É uma questão de compensação, de reorganização do tempo escolar a partir de pedagogia de projeto. Vamos passar para a segunda questão, que eu já comentei aqui, a interatividade. Se tem algo que as novas tecnologias de comunicação e informação têm na sua própria constituição, é a interação. Ou seja, todos nós podemos conversar entre nós, falar da nossa vida e assim por diante. Nós temos uma pesquisa nacional, a maior feita com jovens no Brasil de 15 a 29 anos, que foi publicada em junho do ano passado, envolvendo 33 mil jovens. E quase metade diz que mudou toda a rotina em casa. E 30% afirmam que nem sabe se vão voltar à escola quando voltar à aula presencial, porque primeiro eles estão tendo que trabalhar, porque os pais perderam emprego ou renda, e segundo lugar, porque na hora que eles mais precisavam da escola para apoio emocional, no momento de crise, vendo os avós morrendo, os pais perdendo renda, e todo mundo com muito medo de pegar Covid, a escola só ficou jogando para eles atividades para ir para o Enem e para o IDEB. Ou seja, uma educação desumanizada, uma educação absolutamente descontextualizada e que não conseguiu trabalhar com as novas tecnologias naquilo que ela tem de característica essencial dessas tecnologias. Não é uma loucura? Então, nós partimos para o terceiro tema. Como é que a gente faz para tentar pensar, no momento de crise, uma concepção curricular? A primeira coisa é entender o que está acontecendo naquele momento e qual o impacto na vida dos estudantes e das suas famílias, principalmente quando eles estão, no momento, fechados em casa, daquela crise sobre a vida deles. Porque não é possível que eu acredite que uma pessoa que viu, por exemplo, vou colocar situações bem limite, um aluno que viu o seu irmão sendo assassinado, ele vai no outro dia assistir a aula do mesmo jeito. Ou ele vendo os pais passando fome, ele vai pegar e fazer conta de matemática. Não é possível. Então, nós tínhamos que, de alguma maneira, fazer algum tipo de aproximação, talvez ligando mais frequentemente para as famílias, conversando com os pais, criando grupos de WhatsApp, se for possível e onde for possível. Mas é possível ligar. A nossa equipe do Instituto Cultiva está fazendo isso e fez o ano passado o tempo inteiro.
e dá muito certo, para pensar como que é o tempo de convívio familiar, como que é a reorganização, a renda, como é que as famílias estão sofrendo, se os alunos estão acompanhando as aulas, se não estão, e a partir daí, pensar uma articulação de um apoio emocional aos nossos alunos e família, articulado com um plano de aula relacionado com essa situação real e contextualizada de vida. Não tem como eu ser um bom estudante se a minha família está desarticulada. Não tem como eu ver sentido na educação e no estudo se eu não tenho mais certeza do futuro. A escola é esse equipamento público, mesmo que seja escola particular, de socialização e coesão das pessoas na crença no coletivo e no futuro. A escola é parte constitutiva da construção da nação. Lembrando que nação não é pátria, nação é identidade coletiva, é cultura. Então, esse é o terceiro ponto. O primeiro foi módulo aula, o segundo, interatividade, o terceiro, equilíbrio, e eu vou, então, para o quarto. Vocês estão vendo que tem uma sequência que se relaciona um com o outro, né? A última questão que eu vou destacar é um erro grosseiro que nós estamos vendo de alguns gestores de educação que acham que educação e pedagogia não tem a ver com assistência social, que era o nome que se dava. Hoje o nome correto dessa política é desenvolvimento social. Eu acabei de explicar que isso é um engano grosseiro. Quantas vezes nós vimos... esse caso que eu falei, de um aluno, na verdade foi uma aluna, é real, de que eu falei en passant, e se um aluno tiver visto um irmão sendo assassinado? É um caso que nós trabalhamos numa escola pública, em que o irmão de uma aluna foi assassinado na porta do banheiro, numa briga de grupos de tráfico. O tráfico estava dentro da escola, e a menina que estudava na mesma escola que o irmão mais velho foi a primeira a encontrar o irmão morto na porta do banheiro. Pois bem, nós vamos dar o mesmo tipo de aula, inclusive para a turma que conhece aquela aluna. A aluna vai continuar... Não. Não tem como eu pensar a educação sem estar conectado com saúde mental. Não tem como eu pensar a educação se eu não estiver conectado com o desenvolvimento social, com inclusão, com uma promoção da convivência social, da partilha e da solidariedade. Não há como, se eu não garantir a renda para sobreviver. Não existe possibilidade. Mas há uma questão mais importante que eu quero, já indo para finalmente aqui, destacar. O IBGE, a Fundação IBGE, vem trazendo há alguns anos uma série de pesquisas especiais relacionadas com a educação. E essas pesquisas vêm revelando que o principal fator de desempenho escolar no Brasil é a mãe, não é o pai. Vocês vão falar, mas por quê? Porque o pai dedica metade do tempo, no máximo, metade do tempo, 15%, do tempo de convívio, para o convívio não, os afazeres domésticos e o cuidado com as pessoas da sua casa, que é a mulher. A mulher nunca dedica menos do que 30% do tempo semanal para fazer doméstico e cuidado com as pessoas na sua família, ou no seu lar. E o homem nunca mais do que 15%. Então, a mulher, no Brasil, pela cultura que nós temos, né, de divisão de tarefas, né, ela tem uma presença muito maior na vida das crianças, dos filhos, do que o homem, o pai. E aí não é só a presença da mãe, é também a qualidade. E qual é a qualidade? Primeiro fator que o IBGE revela: mães que têm 4 anos de estudo formal, seus filhos têm 3 vezes uma média superior de notas e desempenho escolar que os alunos cujas mães nunca estudaram. E continua, é exponencial. Se a mãe tem mais tempo de estudo, o resultado... E o que é mais interessante é que essa série histórica do IBGE revela que o impacto na vida do seu filho não se dá só no ensino fundamental e médio, se dá principalmente no ensino médio, mesmo que ele já tenha tido esse impacto no ensino fundamental, se dá no ensino médio e universitário. A distância do desempenho escolar dos alunos que têm mães com
alto nível de instrução, para aqueles cuja mãe não tem, é altíssimo. Isso tem a ver, então, com as tarefas para casa aqui em Minas, que nós damos para os alunos. Como é que as mães que têm pouca qualificação podem acompanhar o estudo? Isso é um equívoco pedagógico. Por que é um equívoco? Porque nós, no Brasil, acabamos esquecendo a sociologia da educação. E nem psicologia da educação, que nós voltamos a trabalhar no início do século XXI, nós levamos a sério. Hoje é tudo planilha, dado. O aluno virou número do IDEB. Um equívoco imenso nesse momento de crise emocional, de falta de perspectiva na maioria das famílias dos nossos alunos. Mas voltando à mãe. Alunos que moram só com os pais têm em qualquer lugar do Brasil e renda, nota inferior aos alunos que moram só com as mães. Que tal? Então, e mães que conhecem os coleguinhas de sala de aula, o desempenho é maior. Mães que conversam com os filhos, o que eles estudaram naquele dia, e se aquilo tem a ver com o que ele quer ser quando ficar adulto, o desempenho é maior. Aí vocês vão falar, mas por quê? Porque a mãe está conectando o amor dela, né, o lar, com o futuro, com a escola. Ela cria um triângulo de relações que dá sentido para mim para estudar. Porque, de alguma maneira, os coleguinhas estão na boca da mãe e ela está falando do futuro. Ela conecta subjetivamente e dá sentido para o estudo e para a escola. Pois bem, qual é a nossa função? Colar na mãe. A função da educação é colar na mãe. E vamos parar com esse tecnicismo de achar que pedagogia é técnica e que a vida humana ou a sustentação da vida humana tem a ver com outras áreas, assistência social, psicologia, que não tem nada a ver com educação. Quem fala isso não entende o que é educação. Quem fala isso não entende que educação é relação social, é sobrevivência, é socialização, é sair de mim para saber viver com os outros, com o coletivo. Nós estamos errando muito nesse período de pandemia. Está na hora da gente se juntar. Essa brincadeira que nós fizemos na última década na educação brasileira, colocando todo o peso em avaliação externa, de novo, como IDEB e Enem, da maneira como nós estamos trabalhando com esses dados, e nós estamos descontextualizando das relações e da dinâmica social. Não adianta pegar número e falar, não, mas a gente tem dados sobre os pais se a gente não acompanha essa dinâmica passo a passo, porque nós vamos estar com uma foto, mas não estamos com o filme da vida do aluno. Essa coisa da gente ficar, em primeiro lugar, já foi debatido por quem criou nos Estados Unidos esse modelito, que é a Diana Ravitt. Vocês estão vendo agora o livro dela publicado no Brasil. Essa autora criticou tudo que ela mesma propôs com avaliação externa e depois premiação de escola e professor que aplicou e melhorou o índice nessas avaliações externas. Vou resumir o que ela diz. Depois de tantos anos, ficou claro que a gente não está desenvolvendo a inteligência dos nossos alunos e a autonomia deles. Nós estamos desenvolvendo técnicas para saber fazer teste. O aluno vai bem nesses testes, a escola vai bem, o município vai bem, mas a inteligência, a aprendizagem, o desenvolvimento e a autonomia não vão nada bem. Então, é bom que a gente entenda que até quem desenvolveu essas técnicas e esses instrumentos não os rejeita hoje. E o Brasil pega o bagaço do que vem de fora, principalmente do mundo anglo-saxão, que é totalmente diferente da concepção e da cultura latina, que é a nossa, né? Bom, termino por aqui. Eu espero que isso abra um debate grande entre nós do Pacto Educativo Global. Você está vendo aí a capa na nossa publicação, que foi lançada nacionalmente no início de fevereiro. Muito do que eu estou dizendo aqui está nessa publicação. Quem quiser, entre aqui em contato pela nossa página no Facebook
ou no YouTube mesmo, do Instituto Cultiva, nós enviaremos para vocês o link. Aliás, acho que a nossa equipe, o Osiris, deve estar colocando o link aqui para você já baixar, se você quiser. E finalmente, eu indico, sei que é um pouco cabotino, mas o meu livro, um dos meus últimos livros, que é dedicado a artigos sobre educação, que parte do que eu falei aqui está detalhado nessa coletânea de textos que eu já tinha escrito para revistas técnicas do Brasil e do exterior, né? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Estou aqui à disposição. Vamos continuar discutindo educação. Nenhum país cresce e consegue ser feliz sem uma política educacional, sem uma estratégia educacional forte e articulada com as outras políticas de desenvolvimento social. É isso, gente. Um abraço, um beijo. Até a próxima.